Olá, a paz do Senhor Jesus. Como eu gosto da história da Bíblia e eu gosto da Bíblia, vou te contar uma história, então senta e presta atenção. O povo de Israel, por muito tempo, ele foi governado inteiramente, completamente, pelo Senhor Deus, o Senhor dos Exércitos. Mas, depois de séculos e séculos sendo governado pelo Senhor, e Deus sempre levantando os seus servos para conduzir este povo. O último deles foi Samuel. Samuel conduzia o povo. Samuel viveu a sua vida inteira no templo. E então, quando Samuel já velho colocou seus filhos para ajudá-lo, o que vai suceder é que os seus filhos vão começar a fazer julgamentos segundo os seus interesses. E o povo então vai pedir um rei. Quando o povo pede um rei, Samuel vai se entristecer. Mas o Senhor então vai dizer a Samuel: Olha, não fique triste, dê ao povo o que eles pedem, porque não estão rejeitando você, mas sim a mim. Então Samuel vai seguir as ordens do Senhor e o Senhor vai preparar, vai escolher a Saul para governar o seu povo. Saul já empossado, livro de 1 Samuel capítulo 14, versículo 50, vai dizer que o capitão, o comandante de Saul era Abner. Abner, ele tinha um parentesco com Saul. Ele era primo de Saul. Em vários textos de 1 Samuel e 2 Samuel, nós vamos ver falar sobre a história de Abner. Abner sempre estava com Saul. Estava com Saul na guerra contra os filisteus que Golias se apresenta. É para Abner que Saul pergunta quem era aquele menino que se dispôs a enfrentar Golias e vence. Em vários momentos que Saul resolve perseguir Davi, já que Davi começa a se destacar, e Saul tem medo de perder o trono, uma vez que Deus tinha dito a Saul que havia rasgado o seu trono e o daria a outro, porque já tinha escolhido um rei segundo o seu coração. É a Abner que Davi questiona aonde estava a lança e a vasilha de água do seu rei e por que ele não havia o protegido. E também é Abner que vai colocar Esbocete para reinar quando Saul morre. Porém, esse mesmo Abner, ele vai perceber que o reino de Israel está enfraquecendo, já que Davi está reinando em Judá e se fortalece. Quando Davi já está reinando há 7 anos em Hebron, Abner vai então procurar Davi, vai até Davi, para fazer um acordo com ele. Porque Abner era muito influente, ele era o general de Saul e os homens de Israel confiavam muito em Abner. Então ele chega para Davi, faz a proposta de unificar os reinos, ser um só povo, e Davi aceita o acordo e despede Abner em paz. Quando vemos esse texto, pensamos assim: nossa, Davi compreendeu que Abner estava do lado errado, e então agora perdoou Abner, aceitou Abner no seu exército, e agora, né, Davi mostrou ser um grande homem. Tá, pode parecer isso, não deixa de ter um ponto de verdade, mas há uma questões políticas muito entranhadas aí, muito envolvidas neste negócio. Quais são os interesses? Para Davi, era muito mais interessante fazer acordo com um general forte, capaz e influente como Abner, do que travar uma guerra de longos anos, uma guerra civil, para conseguir conquistar Israel e reinar sobre eles, de uma maneira até impositória. Mas Abner também não estava reconhecendo Davi como rei legítimo, não estava reconhecendo que Davi era o rei que Deus escolheu. O que Abner está fazendo é: o reino que eu defendo perdeu seu rei, morreu Saul. Esbocete, seu filho, não tem o pulso firme, não tem a mesma pegada que Saul. Mais cedo ou mais tarde, Davi vai vencer. E quando Davi vencer, e o povo de Israel ser derrotado, e junto com eles eu também serei derrotado, eu vou perder o meu posto, eu vou perder a minha posição.
Então, para que eu não perca a minha posição, antes que isso aconteça, e eu sei que isso vai acontecer, eu vou até Davi, faço um acordo com ele, e enquanto eu ainda tenho influência, então Abner faz acordo com Davi para não perder a sua posição, para não perder a sua influência. Era um interesse específico, era algo pessoal. A Abner estava pensando simplesmente na sua posição. Ele não queria perder posição, ele não queria perder influência. Enquanto Davi estava preocupado em poupar vidas, ainda que ele sabia que em guerras isso acontece, ele queria poupar vidas. Davi era um homem segundo o coração de Deus, perfeito? Não, mas um homem segundo o coração de Deus, ele queria poupar vidas. E para que acabasse a guerra entre Judá e Israel, ele aceita o acordo com Abner. Ele não confiava em Abner. Ele não acreditava que Abner tinha mudado. E nem passou a ser amigo de Abner. Abner teve que, talvez, aceitar uma expressão popular que hoje eu já ouvi muitas pessoas dizerem, que é: se você não pode contra eles, junte-se a eles. Davi tinha o favor de Deus, a promessa de Deus. Deus o havia escolhido. Então, ninguém ia conseguir parar diante de Davi. Por mais habilidoso, experiente, forte, influente que Abner fosse, ele não tinha como competir com Davi. Ele viu Davi vencer várias guerras. E em uma tentativa de Abner de enfrentar Davi, ele foi derrotado. Então, automaticamente, mesmo que não foi com palavras, mesmo que ele não chegou para Davi e admitiu que Davi estava sobre a proteção de Deus e era o escolhido de Deus, na forma de acordo ele disse: não posso contra você, Davi. A palavra de Deus, ela é tão atual, tão nova, ela se renova, ela é tão perfeita, que isso é como se estivesse contando a história nos dias de hoje. É como se estivesse contando as histórias nos dias de hoje. Deus deixa bem claro que não há perfeição na nossa natureza. Ao contrário, a natureza humana ela é caída. Ela só pode ser transformada através do sacrifício de Jesus na cruz. Mas tem uma coisa que não mudou desde o tempo de Davi, é que Deus ainda escolhe os seus. Deus ainda determina, aponta os seus. E vendo que a palavra de Deus é atual e que Deus tem os seus escolhidos, eu vou tentar agora ver o ponto de vista de Davi. Davi sabia da responsabilidade, Davi sabia da importância, Davi sabia também que teria privilégios, Davi sabia que era uma posição almejada por muitos. Lembrando que Davi, desde o que a Bíblia relata e fala sobre ele, em momento nenhum, conta que Davi almejava isso. Davi era desprezado dentro da sua casa, dentro da sua família. Ninguém dava nada por Davi. Mas Deus foi lá e encontrou Davi escondido. Deus achou Davi. Davi não fez nada para aparecer. Davi não fez nada para aparecer. Davi foi encontrado. E aí, mesmo sabendo de tudo isso, das responsabilidades e privilégios, Davi sabia que a promessa de Deus iria se cumprir. E o desejo dele é que essa promessa de governar todo Israel fosse de forma pacífica e não com guerra. Ah, mas se ele fez um acordo, ele queria que acontecesse mais rápido. Sim, que acontecesse de forma rápida, mas sem sangue derramado. Ele poderia conquistar a base da guerra? Poderia. Deus era com ele. Ninguém, por mais que experiente e habilidoso que fosse, ia resistir a Davi.
Mas a intenção de Davi não era ser um rei mau ou se orgulhar da habilidade, da força que ele tinha na guerra. Para encerrar, já que a palavra de Deus é atual e nos dias de hoje estão sendo seus escolhidos, assim como também existem Abners no dia de hoje, a pergunta que não quer calar é: você, escolhido, escolhida de Deus, assim como eu creio que eu sou escolhido de Deus, o que você está disposto a fazer? Que é mostrar e provar para todo mundo que você é escolhido de Deus e vai usar as suas armas, as suas habilidades para conquistar e para cumprir o seu propósito. Custe o que custar, derramando sangue, ferindo pessoas, destruindo pessoas, ou está disposto a fazer alianças, a aceitar que existe um Abner habilidoso, aceitar que existem pessoas influentes? A escolha é sua, é minha. Já que estamos no reino de Deus, e o reino de Deus não é composto por um escolhido, no caso de Davi, ele era o escolhido, ele era o rei. Mas em nossos dias, em tempo de graça, há muitos escolhidos, com funções importantes. O problema é que muitos escolhidos acabam se entregando como Saul se entregou, ou acaba se comportando como Abner se comportou. Tenta a todo custo manter a sua posição, tenta a todo custo manter a sua relevância. E aí? Quando percebe que não consegue se prontificar ou se manter sozinho, quando a experiência já não é o suficiente, quando a habilidade já não é suficiente, aí, vou fazer um acordo. E quando eu faço esse acordo, eu não faço esse acordo preocupado com quem eu represento. Eu faço esse acordo preocupado em não perder a posição que eu adquiri. Vamos ficar com essa reflexão.